Você já se sentiu cansado de lutar? De olhar para os boletos que se acumulam, para os sonhos que parecem cada vez mais distantes e se perguntar em silêncio: Deus, o Senhor está vendo isso? Existe um plano maior para mim do que apenas sobreviver? Essa sensação de estar no limite, de remar contra uma maré que nunca cede, pode ser esgotante e abalar a nossa fé. Mas e se eu te dissesse que esse exato sentimento de inquietação, essa angústia na alma, pode não ser um sinal de abandono, mas sim o primeiro som do céu se movendo a seu favor? E se essa insatisfação for, na verdade, a bússola de Deus apontando para uma mudança radical que Ele já começou a operar nos bastidores da sua vida? Fique comigo até o final, porque o que vou revelar não são apenas palavras de motivação, mas chaves espirituais que podem destravar a sua compreensão e te preparar para a maior virada financeira da sua história. O primeiro sinal de que Deus está prestes a mudar a sua história financeira é um profundo e santo descontentamento com a sua situação atual. Preste muita atenção, não estou falando de murmuração ou ingratidão. A murmuração olha para o que falta e reclama. A gratidão olha para o que tem e agradece. O santo descontentamento, no entanto, olha para o que Deus prometeu e se recusa a aceitar menos do que isso. É um despertar espiritual. É quando o seu espírito começa a clamar por mais, não por ganância, mas por propósito. É a sua alma se alinhando com a abundância do reino de Deus e rejeitando a mentalidade de escassez que o mundo tenta nos impor. Veja o exemplo de Neemias. Ele estava confortável, servindo como copeiro do rei na Babilônia, um cargo de honra e segurança. Ele tinha estabilidade. Mas quando ouviu que os muros de sua cidade, Jerusalém, estavam em ruínas e seu povo vivia em desgraça, a Bíblia diz, em Neemias capítulo 1, versículo 4, Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O conforto do palácio perdeu o brilho. Uma inquietação divina tomou conta dele. Aquele descontentamento não era uma reclamação sobre sua própria vida, mas uma dor pelo potencial perdido do povo de Deus. E foi essa santa insatisfação que o moveu a agir, que o levou a orar, a jejuar e, finalmente, a liderar a reconstrução dos muros. Deus não unge a acomodação. Ele unge a ação que nasce de um coração que queima por seus propósitos. Muitas vezes pedimos a Deus que mude nossa situação financeira, mas permanecemos confortáveis na mediocridade. Queremos a colheita, mas não estamos dispostos a sentir o incômodo de arar a terra. Esse descontentamento que você talvez esteja sentindo não é o diabo tentando te derrubar, é Deus tentando te levantar. É Ele dizendo: filho, filha, eu te criei para mais do que isso. Eu tenho um plano de prosperidade, não para que você acumule tesouros na terra, mas para que você seja um canal do meu reino, para que abençoe sua família, sua igreja, sua comunidade. O teólogo A.W. Tozer disse uma vez que a complacência é a inimiga mortal do crescimento espiritual. Eu digo a você que a complacência financeira também é. Deus precisa que você se sinta desconfortável com a dívida, com a falta, com a limitação, para que Ele possa te entregar as estratégias para a liberdade. Como você tem se sentido ultimamente? Você tem sentido esse incômodo na alma, essa sensação de que foi chamado para um nível maior de administração e influência? Se essa mensagem já está falando com você, deixe um amém nos comentários para eu saber que estamos conectados nesta mesma fé. Não ignore essa inquietação. Abrace-a como um presente, pois ela é o GPS de Deus te redirecionando para o caminho do seu milagre. Agora que você abraçou essa santa inquietação como um chamado de Deus, talvez você esteja se perguntando: ok, entendi. Deus me quer em um novo lugar. Mas como eu saio daqui?
Qual é a atitude prática que Ele espera de mim? E aqui, meu amigo e minha amiga, entramos no segundo sinal, que pode parecer completamente contraditório à lógica humana, mas é a mais pura sabedoria do reino de Deus. O segundo sinal de que Deus está preparando uma virada na sua vida financeira é um crescimento sobrenatural no seu desejo de ser fiel e generoso com o pouco que você já tem. Exatamente isso que você ouviu. Antes da multiplicação chegar às suas mãos, a generosidade precisa nascer no seu coração. O mundo nos ensina a reter. A lógica da escassez diz: quando eu tiver mais, eu vou doar mais. Quando minhas contas estiverem pagas, eu vou ajudar os outros. Quando eu receber um aumento, serei fiel nos dízimos. Mas o reino de Deus opera com uma lógica inversa, a lógica da semente. Ninguém espera a colheita chegar para depois plantar. O agricultor pega a semente que tem, que poderia servir de alimento para hoje, e a lança na terra, confiando no poder de Deus para a multiplicação de amanhã. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus é absurdamente claro. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Deus não está esperando você se tornar um milionário para testar seu coração. O teste é agora. O teste é com o salário deste mês, com aquela pequena quantia que sobrou. O que você faz com ela? Você a consome inteiramente ou reconhece que uma porção dela pertence a Deus e ao seu reino? Pense na cena da viúva pobre descrita em Marcos 12. Jesus estava sentado, observando as pessoas ofertarem no templo. Muitos ricos chegavam e depositavam grandes quantias, talvez com barulho para serem vistos. Mas então veio uma viúva, que a sociedade da época via como alguém sem valor e sem futuro, e depositou 2 pequenas moedas, tudo o que ela tinha para viver. Jesus, que vê o coração e não a aparência, chama seus discípulos e lhes dá uma aula de finanças celestiais. Ele diz: em verdade vos digo que esta viúva pobre deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O céu não se impressiona com valores, mas com sacrifício. A sua fidelidade hoje, com o que você considera pouco, é um grito aos ouvidos de Deus que diz: Senhor, eu confio mais em Ti do que neste dinheiro. Tu és a minha fonte, não este recurso limitado. Quando você começa a sentir uma alegria em dizimar, uma urgência em ofertar mesmo sem ter sobras, quando a necessidade de alguém toca seu coração e você se move para ajudar, mesmo que isso te custe algo, este é um sinal claro de que Deus está quebrando a mentalidade de miséria e te forjando com um coração de administrador do reino. Ele está vendo em você alguém a quem ele pode confiar as verdadeiras riquezas. Como está o seu coração quando a oportunidade de contribuir se apresenta? Ele se fecha com medo da falta ou se abre com a fé na provisão? Reflita sobre isso. Se você acredita nesse princípio da fidelidade no pouco e quer continuar recebendo chaves espirituais como esta, aproveite agora para se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito. E não guarde essa bênção apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a fidelidade de hoje é a semente do milagre de amanhã. Quando o seu coração já foi despertado por essa santa insatisfação com a mediocridade, e quando você prova a Deus, através de atitudes de fidelidade e generosidade no pouco, que o seu coração é dele, o céu recebe um sinal verde. É como se Deus olhasse para os anjos e dissesse: ele está pronto, ela está pronta. O caráter foi provado, o coração está no lugar certo. Agora vamos abrir os caminhos. E é exatamente aqui que o terceiro sinal se manifesta de forma gloriosa e inconfundível.
O terceiro sinal de que Deus está prestes a mudar a sua história financeira é o surgimento de portas de oportunidade e conexões divinas que a sua competência, seu networking ou seu diploma jamais poderiam criar sozinhos. Estamos falando de momentos em que o favor de Deus se torna palpável. É aquele telefonema que você não esperava, com uma proposta de emprego que parece desenhada para você. É uma ideia de negócio que surge em sua mente durante um momento de oração, tão clara e detalhada que você sabe que não veio de você. É encontrar uma pessoa, aparentemente por acaso, que tem a chave, o contato ou o conhecimento que você precisava para destravar o seu próximo nível. A Bíblia está repleta de histórias de conexões divinas que alteraram destinos. Pense em José. Ele estava no fundo do poço, esquecido em uma prisão no Egito, acusado injustamente. Humanamente falando, sua história havia acabado. Mas na prisão, Deus o conectou com o copeiro do faraó. José usou seu dom para servir, mesmo na sua dor, e interpretou o sonho do copeiro. Anos depois, quando o faraó teve um sonho que ninguém podia decifrar, aquela conexão divina, forjada na prisão, foi ativada. O copeiro se lembrou de José. Perceba a soberania de Deus nisso. José não enviou um currículo da prisão. Ele não tinha contatos no governo. Ele tinha uma conexão que Deus criou em um lugar improvável. Em um único dia, José saiu do calabouço para governar o Egito. A mudança financeira e de status dele não foi gradual, foi instantânea, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Muitas vezes, estamos tentando arrombar portas de bronze com as nossas próprias forças, quando Deus tem uma porta de ouro esperando que estejamos prontos para simplesmente atravessá-la. O seu trabalho é se preparar em secreto, na oração, na fidelidade, no desenvolvimento do seu caráter e dos seus dons. O trabalho de Deus é te conectar com as pessoas e oportunidades certas, na hora certa. Talvez você esteja se sentindo exatamente como José na prisão, olhando para todos os lados e só vendo muros, sentindo-se esquecido, desqualificado, impotente. Talvez tudo o que você vê à sua frente são becos sem saída. Eu quero te convidar a fazer uma pausa comigo agora. Onde quer que você esteja, se for seguro, apenas feche os seus olhos por um instante. Respire fundo. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida desta pessoa que me ouve agora. Tu conheces as paredes que a cercam, as portas que parecem trancadas. Senhor, nós declaramos pela fé que Tu és o Deus que abre caminhos no deserto e rios no ermo. Ative agora, Pai, as conexões divinas na vida dela. Mova pessoas, crie oportunidades, abra as portas que nenhum homem pode fechar. Dê a ela discernimento espiritual para reconhecer a Tua mão se movendo e coragem para atravessar as portas que o Senhor abrir. Nós cremos no Teu favor. Amém. Já aconteceu com você de Deus abrir uma porta de forma tão surpreendente que não havia outra explicação a não ser a mão dele? Compartilhe seu testemunho nos comentários. Sua história pode ser a faísca de fé que alguém está precisando para não desistir hoje. Você sentiu a inquietação, começou a praticar a fidelidade, orou por portas abertas e começou a vê-las se materializando no horizonte. A esperança se acende em seu peito, mas então algo paradoxal acontece. Justamente quando a promessa parece mais próxima, a pressão aumenta, a oposição se intensifica, as finanças parecem apertar ainda mais e a sua fé é esticada ao limite. E é neste momento de tensão que se revela o quarto e último sinal, o mais difícil de discernir, mas o mais vital de todos. O quarto sinal de que Deus está prestes a mudar radicalmente a sua história financeira é um período de intenso teste e poda na sua vida. Isso pode soar desanimador, mas é a mais profunda prova do amor e do cuidado de Deus.
Em João 15, versículo 2, Jesus diz: toda a vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. A poda não é punição, é preparação para uma frutificação maior. Deus sabe que a bênção financeira que Ele tem para você não é apenas para o seu conforto, é uma ferramenta para o reino. E para que você possa administrar essa bênção com sabedoria, integridade e humildade, seu caráter precisa ser fortalecido. Um grande navio precisa de um casco profundo e resistente para navegar em águas abertas. Da mesma forma, uma grande bênção exige um caráter profundo e provado. A pressão, a dificuldade, o teste. Tudo isso é Deus aprofundando o seu casco, tratando suas motivações, curando sua ganância, ensinando-lhe a dependência total nele. Olhe para a vida de Davi. Ele foi ungido rei de Israel ainda na sua adolescência. A promessa estava sobre ele. Qual foi a próxima coisa que aconteceu? Ele foi para o palácio. Não, ele passou anos fugindo de Saul, se escondendo em cavernas, sendo traído, liderando homens endividados e amargurados. Ele tinha a unção de rei, mas vivia como um fugitivo. Por quê? Porque Deus estava forjando o coração do rei dentro do homem. Na caverna, Davi aprendeu a confiar, a perdoar, a liderar e a adorar em meio à escassez. Quando ele finalmente se sentou no trono, ele não era mais um jovem impulsivo, mas um homem provado no fogo, pronto para governar uma nação. A sua caverna financeira hoje pode ser o campo de treinamento de Deus para o seu trono de amanhã. Não despreze o processo. Cada conta paga com dificuldade, cada tentação de desistir que você vence, está adicionando peso de glória à sua história. Então, aqui estão os 4 sinais que o céu te envia. Primeiro, uma santa insatisfação que te impulsiona para fora da acomodação. Segundo, um coração que se torna fiel e generoso no pouco, provando que é um bom administrador. Terceiro, o surgimento de portas e conexões que só o favor de Deus pode criar. E por último, um tempo de prova e poda que te prepara para sustentar o peso da bênção. Esta não é uma fórmula mágica, é uma jornada de transformação. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que no que você está recebendo. A mudança financeira é uma consequência de uma profunda mudança de coração. Se tudo o que eu disse hoje ressoou em sua alma, se você sentiu a verdade de Deus falando com você, mas ainda não o conhece como seu Senhor e Salvador, este é o seu momento. A maior mudança que Deus quer fazer não é na sua conta bancária, mas na sua eternidade. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e receba o presente da salvação. E para todos nós que já estamos na caminhada, não tentem viver essa jornada sozinhos. A fé cresce em comunidade. Encontre uma igreja local, um lugar onde você possa ser pastoreado, aprender a palavra e servir com seus dons. Antes de finalizar, se este vídeo te abençoou de alguma forma, se ele acendeu uma chama de esperança em você, faça isso chegar a mais pessoas. Deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem e compartilhe este vídeo nos seus grupos. Há alguém que precisa ouvir que a sua luta atual é, na verdade, um sinal de uma grande vitória que está por vir. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo.